Olá pessoal! Você já está por dentro das alterações advindas da medida provisória 905? Você já sabe o que é o contrato verde-amarelo? Se não, fica com a gente e vem conferir. Eu sou a professora Cleise Coles e sou professora no CEISC e estou com vocês neste quadro do Quintas da CLT. E comigo está... Professor Luiz Henrique, ambos advogados, né, professora? E estamos aqui para esclarecer esse vídeo. Então, pessoal, fica aqui com nós que nós vamos tirar todas as suas dúvidas sobre o contrato verde e amarelo. Antes de mais nada, não esqueça de deixar o seu like e se você tiver alguma sugestão, dica, comente que a gente vai dar maior atenção e vamos programar para os próximos vídeos. Bem, pessoal, olha só. Nós tivemos a edição de uma nova medida provisória e que afeta o direito do trabalho. Especificamente, a medida provisória 905. Ela instituiu uma nova modalidade de contratação. É a contratação verde e amarela, com algumas peculiaridades que vale a pena ficar de olho. A ideia da medida provisória é incentivar a contratação dos jovens, que são aquelas pessoas que têm uma maior dificuldade de começar o trabalho. Então, essa nova modalidade de contratação verde e amarela somente é aplicada para trabalhadores de 18 até 29 anos para seu primeiro emprego. E já no início da medida provisória esclarece o que seria o primeiro emprego, né? Então, se tu já trabalhou como jovem aprendiz, como intermitente, trabalhador avulso, pessoal, então nessas situações tu ainda vai ser considerado como primeiro emprego, tu ainda vai poder entrar nessa modalidade de contrato verde e amarelo. Uma dúvida que é bem corriqueira, né, é a questão seguinte: tá, e eu já estou trabalhando, eu tenho idade, pode o meu empregador me demitir e contratar nessa modalidade? A modalidade verde e amarelo é somente para novos contratos. Então, se a empresa teve no ano média 50 empregados, somente o 51º poderá ser contratado como verde e amarelo. Então não pode a empresa diminuir o número de funcionários. A contratação do verde e amarelo é somente para aumentar o número de funcionários, justamente para atender a ideia dela, inserção do jovem no mercado de trabalho e aumentar o número de trabalhadores, tá bom? E também é importante lembrar que não é para qualquer remuneração, é tão somente para que a pessoa tenha uma remuneração de até um salário mínimo e meio. Então aqueles altos postos de trabalho não seriam ocupados por estas pessoas que se enquadram nesta contratação. Eu tenho 30 anos de idade, então eu não vou mais conseguir emprego, porque todo mundo vai querer fazer a contratação verde e amarelo, porque eu fiquei sabendo que sai mais barato para o empregador e logo nós vamos chegar nisso. Não precisa se preocupar, pois as empresas só podem ter 20% dos trabalhadores nessa situação. Se a empresa tem até 10 empregados, daí ela pode ter no máximo 2 empregados nessa condição. No contrato verde e amarelo é um contrato por prazo determinado, ou seja, até 24 meses. Passado esses 24 meses, vira indeterminado e volta à contratação normal. Tu pode contratar empregados nessa categoria verde e amarelo para qualquer atividade na empresa. Não pode ser atividade fim, pode ser atividade meio. Traduzindo para o leigo que está nos assistindo, pode ser atividade principal da empresa ou secundária. Numa faculdade pode ser o professor, bem como o vigia ou o faxineiro dela. Quanto ao seguro, professora, também teve uma novidade quanto ao seguro para acidentes pessoais. Tu pode dar uma explicada? Claro, e pessoal, vejam que como pode ser para qualquer atividade, inclusive para atividades perigosas. E aí tem um ponto bem polêmico da medida provisória que diz que é possível que o empregador contrate um seguro em razão dessa exposição a possíveis acidentes e perigos, né, que o trabalhador fica sujeito. Neste caso, esse seguro que é privado, ele vai autorizar então que tenha uma diminuição daquele percentual do adicional de periculosidade, que neste caso passa a ser de 5%. Normalmente, aliás, nas contratações habituais, este percentual é de 30%. E neste caso específico, então, poderá ser de 5%,
tendo o empregador então esse seguro. O que há de polêmico nisso? Porque o seguro ele vai ser acionado em caso de efetivamente nós tivermos um acidente, uma morte nesse acidente, danos corporais, enfim, algo grave que tenha sido que aconteceu e aí consequentemente gera o pagamento, mas não vai haver aquele pagamento de 30%, mas só de 5% mensalmente. Outra questão que é importante, que nós temos que trabalhar, é que o empregado contratado pela carteira verde e amarela, ele vai receber tudo todo mês. Então, todo mês ele vai receber o 13º proporcional, as férias proporcionais, mais ou menos como funciona já com o intermitente lá do 452A da CLT. A multa do FGTS, o que mudou no FGTS? No ato do desligamento, para qualquer hipótese de rescisão, vai ter a multa, só que ao invés de ser multa dos 40%, vai ser multa dos 20%. Aqui já tem uma diminuição que favorece ao empregador. E, aliás, somado com a extinção da multa dos 10%. Porque o leigo tem a multa dos 40%, mas na verdade a empresa pagava a multa dos 50%. 10% ia para o fundo, 40% ia para o trabalhador. Então agora ele diminuiu, teve um desconto de 30% na hipótese da rescisão do contrato de trabalho. E o FGTS depositado mensalmente passa a ser de 2% sobre a remuneração. Aos demais trabalhadores, este valor é de 8%. E o que o meu empregador, eu como empresário, ou o que o meu empregador tem de benefício? Já percebi a questão do FGTS, já percebi a questão do adicional de periculosidade, que eu posso pagar uma taxa a menos. Ele está isento, pessoal, de alguns pagamentos. Alguns pagamentos que o trabalhador normal nem imagina que o empregador tem este custo. Que é, por exemplo, o INSS, ele não vai mais pagar, vai pagar o INSS somente o empregado. Salário e educação não existe mais. E, pessoal, as contribuições sociais, que são várias contribuições que ele vai pagando, que vai onerando a sua folha de pagamento. Essa modalidade de contratação, ela não pode acontecer de imediato, é somente a partir de janeiro de 2020 até dezembro de 2022. É uma medida que vai durar este período para tentar reativar a economia. Aquele empresário que está querendo investir, mas tem receio porque é muito caro, o empregado, a mão de obra, contrata na modalidade verde e amarelo, economiza, tem mais empregados, tem mais dinheiro circulando, reativa a economia. A gente vai analisar aos poucos como é que vai funcionar isso na prática. Nós, como professores, a gente espera que o seu objetivo seja alcançado e melhore a situação. Empresa economize, trabalhador economize. Mas também temos que ver questões formais, né? Questões formais sobre viola ou não viola direito dos trabalhadores, mas isso vai ser objeto de análise em outro vídeo, né, professora? Exato, e é importante dizer que toda vez que a gente tem essas alterações, há um tempo ainda de sedimentação, de análise, e especialmente nesse caso porque se trata de uma medida provisória, como o próprio nome diz, provisória, ela precisa então ser convertida em lei, e é justamente por essa razão que a gente diz para sempre ter muita calma na hora de analisar e até mesmo para que a gente possa amadurecer a ideia e verificar como vai ficar após isso. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Não esqueçam de dar o likezinho aí no vídeo. Qualquer dúvida, pode comentar aqui embaixo que nós vamos estar atentos para sanar todas as dúvidas.